Muito bem, amigos do canal, novamente, como de costume, chamamos um grande profissional para a gente falar um pouquinho de gestão industrial. Mauro Leite vai bater um papo com a gente hoje aqui, vai contar a trajetória dele e, como de costume, contar tudo de positivo, né, que a gente já vivenciou aí nessa carreira, e ele vai contar para a gente e vai ensinar um pouquinho para a gente hoje sobre a carreira dele e os ensinamentos que ele passou na sua história. É com você, Mauro. Olá, André, olá pessoal que acompanha o canal. Muito obrigado, André, pelo convite, lisonjeado aqui em poder participar, bater esse papo aqui contigo e com o pessoal que acompanha o canal. Bom, vamos lá, falar um pouquinho da minha trajetória. Eu estou há praticamente pouco mais de 20 anos nessa pegada e sempre dentro da logística, da cadeia de suprimentos. Iniciei essa trajetória numa empresa que prestava serviços para a planta da Volkswagen. Eu falo de São Carlos, né? São Carlos, em torno de 250 mil habitantes. Hoje, São Carlos é a cidade, o município do Brasil que tem o maior número de doutores por habitantes, né? Isso em função até da UFSCar, da USP. A UFSCar, inclusive, hoje, o dia que nós estamos falando, foi eleita a nona melhor instituição de ensino do Brasil. E São Carlos, por si só, até pela população flutuante, né? Tem bastante doutores, enfim, isso é bastante significativo aqui para a cidade. Então, comecei minha carreira aqui. Eu sou de São Paulo, mas eu vim para São Carlos ainda bem jovem, e aqui iniciei a minha trajetória profissional. Dentro da logística, como eu disse, numa empresa que prestava serviços logísticos para a planta da Volkswagen aqui na cidade. E ali foi o primeiro contato que eu tive com a logística, e foi um contato muito bacana, porque a logística automobilística, ela de fato é uma logística muito eficiente, né? E ali tive contato com o meu primeiro ERP, com uma primeira planta de organização multinacional, aquilo ali me brilhou os olhos, e foi ali que eu falei, poxa, é esse o segmento que eu quero estar inserido aí, é isso que eu quero para a minha trajetória profissional. Ali eu permaneci uns 2 anos, cresci profissionalmente, até que veio uma oportunidade no segmento aeronáutico. Em 2002, eu iniciei na TAM Linhas Aéreas e passei por 12 anos ali. Foi um período de um aprendizado absurdo, né? Encontrei pessoas excepcionais ali nesse caminho, e nessa trajetória tivemos toda a experiência de devolução dos Fokker 100, a admissão dos Airbus. No final já da minha permanência na TAM, já veio a fusão com a Latam, e aí toda uma nova cultura, enfim. Foi uma década de atuação ali, 12 anos, melhor dizendo, e foi uma experiência única, né? Ali conseguimos desenvolver projetos muito bacana a nível de redução de custos em trem de pouso, em armazenagem, também em distribuição. Entendo que essa minha trajetória ficou muito rica com base nessa minha permanência na TAM e Latam. Ali trabalhei também comecei de baixo, né, como almoxarife, e o interessante é que quando eu saí já estava como supervisor de logística, e como isso é enriquecedor para a base, né, para ser sólido quanto à sua gestão. Você conseguir passar degrau por degrau, você consegue, no momento em que você está gerindo pessoas e processos, você tem uma visão como um todo, fica muito mais fácil da tomada de decisão. Então, ali foi muito, como eu disse, enriquecedor nesse sentido. Conseguir compilar tanto a gestão de pessoas quanto processos, que foi, assim, para mim, a trajetória até aqui foi um aprendizado maravilhoso. Só que aí, André, há 12 anos, eu falei, caramba,
eu quero algo novo, queria sair da zona de conforto. Foi quando eu tinha acabado de me formar em administração de empresas e prestei uma prova, um processo seletivo no Senac, em São Carlos. Passei no Senac, comecei a dar aula de logística, comércio exterior, enfim, eu tinha bastante atuação no comércio exterior lá na Latam, inclusive, e veio a oportunidade. Inicialmente, uma oportunidade de duas aulas por semana, no segundo mês já foram para 4 aulas por semana, até que antes do terceiro mês me sugeriram 40 horas semanais. Aí eu tive que tomar uma decisão, o que eu faço? Ou sou da aula, ou eu permaneço na Latam. E naquele momento, até por conta de novos desafios, querer sair da zona de conforto, eu optei em abrir mão da Latam e entrar definitivamente no Senac, ficar ali 40 horas semanais. Foi o período do Pronatec, né? E foi bacana, porque foi desafiador. Você dá aula de comércio exterior para a turma de Pronatec, os meninos, tudo, as meninas 14, 15 anos, como é que você vai falar de balança comercial, né? Superavitária, deficitária, enfim, como é que eu vou falar? Mas esse era o desafio, né? Conseguir traduzir por uma linguagem mais amena, mais tranquila, para que eles pudessem absorver de forma plena. E, no entanto, cara, foi no período em que eu estava no Senac que eu estava fazendo um MBA em Logística e Supply na FGV. E colocar em prática aqueles planos de ações, aquelas aulas maravilhosas, começou a me dar vontade em voltar à operação, né? Foi quando eu, uma oportunidade, voltei a trabalhar na operação na Faber-Castell, aqui em São Carlos também. Reduzi minha carga horária no Senac e comecei a compartilhar as duas frentes, né? E na Faber foram praticamente 2 anos de desafios enormes. A Faber tem 3 plantas aqui no Brasil, né? Tem aqui em São Carlos, tem uma em Prata, onde abastece São Carlos com as madeiras para fazer os lápis, e tem também em Manaus. E só que São Carlos é onde concentra todo o volume para distribuir em nível Brasil e também em mercado externo. Então, ali eu atuei como coordenador de logística, foi um período, uma experiência muito boa também, e ali a gente tinha uma sazonalidade bastante significativa. Tinha assim, até o termo de volta às aulas. Então, se não me engano, de abril até janeiro, mais ou menos, era um período de pico, né? Então, as demandas altíssimas, cross-docking, estufagem de container, enfim, era uma operação muito nervosa e que a gente, lá como coordenação, a gente tinha que trabalhar em todas as frentes, né? Também digo que foi uma experiência maravilhosa, muito enriquecedora, só que surgiu a oportunidade de sair de São Carlos também. Eu queria alguma coisa fora de São Carlos. Foi quando eu assumi a coordenação de uma empresa do segmento fármaco-hospitalar que estava em meio a um processo de recall. Talvez esse tenha sido o maior desafio da minha vida profissional. A empresa ela era uma empresa familiar que havia sido adquirida por um grupo alemão, e em função disso precisava ter processos mais robustos, né, mais rígidos. Fui contratado para estruturar essa área de logística, e em meio a essa estruturação tínhamos um recall, né? Então eu tinha 2 frentes aí, um recall a nível Brasil, para se ter uma ideia, e aí foram 2 frentes muito bem planejadas, executadas, que no final do recall, com 1 ano e meio, a empresa voltou a produzir, a distribuir seus produtos, e com 2 anos eu entendi que a minha trajetória acho que estaria muito bem resolvida naquele momento, porque estruturei da forma como deveria estruturar, e o recall foi finalizado, entreguei as minhas responsabilidades de forma plena, e migrei para uma empresa moveleira, também em Taquaritinga, moveleira, mais especificamente do segmento educacional. Então, tudo que a gente tem dentro de uma escola, de uma instituição de ensino,
seja uma lousa, armários, cadeiras de professores, cadeiras de alunos, carteiras, enfim, era produzido nessa empresa em Taquaritinga, a Macmóveis. E ali eu iniciei como gerente de cadeia de suprimentos, passei também, nesse momento, sobre o meu guarda-chuva também, responder para a melhoria contínua. Então, foi a primeira empresa que me deu a oportunidade de sair um pouco da logística e cadeia de suprimentos, inserir outras áreas também, tal qual melhoria contínua, com aplicação de projetos Seis Sigma, enfim, foi muito, mas muito bacana mesmo. Tive um aprendizado excepcional, de grande valia, definitivamente, e, e ali passei de gerência para diretoria, até que comecei a fazer um mestrado aqui na UFSCar. As datas já não eram compatíveis, enfim, definitivamente pedi a oportunidade de deixar a empresa. Passado essa experiência do mestrado presencial, eu assumi um outro desafio na Gerdau, em Ribeirão Preto. Eu estava naquele período como coordenador do hub da Gerdau. A Gerdau tem, se eu não me engano, acho que 8 ou 9 hubs no Brasil, sendo que no estado de São Paulo tem um em São Caetano e outro em Ribeirão Preto. Eu era o responsável ali pelo hub de Ribeirão, onde nós tínhamos em torno de 250 municípios ali da mesorregião de Ribeirão Preto, incluindo Araraquara, São Carlos, enfim. Tínhamos as rotas pré-definidas e eu coordenava essa logística aí com base em indicadores, em performance, enfim. Fiquei por lá um ano, conheci pessoas também espetaculares lá, me ajudaram a crescer muito. Foi o período em que eu compartilhei também e voltei a dar aula junto com a atuação na Gerdau, voltei a dar aula em Ribeirão, no Senac. Inclusive, o Senac de Ribeirão Preto é a segunda maior unidade do estado, só perde para São Paulo mesmo. E, por fim, querendo voltar para São Carlos, eu acabei assumindo uma nova posição agora na PSIM, Equipamentos Agrícolas, onde eu estou supervisionando a cadeia de suprimentos. Então, eu tenho PCP, compras, almoxarifado, expedição sobre a minha responsabilidade. E estou há 5 meses com um desafio bem grande de inventários, de aplicação de Kanban. Estamos implementando um APS, né? Estamos definitivamente dentro de uma busca aí de robustez bem grande aí a nível de processo. Bom, profissionalmente foi essa a minha trajetória. E aí, André, para a gente ter uma base muito sólida em relação à gestão, a gente tem que, obviamente, ir se capacitando ao longo desse processo, né? Então, ao passo que os desafios iam chegando, eu via a necessidade de ir se capacitando para que pudesse responder de forma adequada. Então, hoje eu tenho a formação em administração de empresas, também sou tecnólogo em logística, né? Tenho uma pós em gestão industrial, gestão de produção industrial pela FATEC, de Taquaritinga. Tenho uma pós em gestão financeira pela Fundação Getúlio Vargas e um MBA em logística e supply também pela Fundação Getúlio Vargas. Atualmente sou aluno de um processo de mestrado, né, aqui da UFSCar, um mestrado profissional em engenharia de produção. Estou agora na fase de qualificação e, em sequência, para defender a minha dissertação. E eu acho que o grande desafio é esse, é conseguir estabelecer links entre a sua formação, a sua capacitação acadêmica para uso na prática, né? Então, transformar a informação em conhecimento, acho que é fundamental. E se você me permite, ao longo de toda essa trajetória,
falei aqui, acho que uns 7 ou 8 segmentos em que trabalhei. Embora existam definitivamente particularidades em cada um desses segmentos, costumo dizer que logística, cadeia de suprimentos, ele se define em 3 pilares: reduzir custos, otimizar recursos e melhorar nível de serviço. Então, independentemente se eu estava numa empresa do segmento moveleiro, uma empresa do segmento fármaco-hospitalar ou de uma empresa do segmento agrícola, como estou hoje, esses pilares não mudam, né? Reduzir custos, otimizar recursos, melhorar nível de serviço são as tônicas do que segue uma gestão em logística e cadeia de suprimentos, né? Ok. Toda essa estrutura aí bacana, né? E a vivência também de ter passado por vários segmentos de mercado, né? Ele vai agregando, né? A gente sabe que a logística é a mesma, mas aí a forma de gerir a logística em cada ramo, a gente tem uma certa peculiaridade. Eu tive a oportunidade também de passar pela atividade de logística reversa do concorrente, né? Da Gerdau, na Uhum. época a ArcelorMittal, e eu geri o contrato de logística reversa da região de Bauru, né? E, e a gente coletava toda a sucata, né, para trazer para o entreposto de Bauru e depois enviar essa sucata para a usina de Piracicaba para fazer lá o processo de reciclagem e reaproveitamento, né, de toda aquela sucata metálica. E acho que dentro desse desafio, assim, me remeteu à lembrança, né, como foi desafiador quando você pensa em logística, você só vê, você imagina assim processos mais clean, né? A minha primeira vivência, Mauro, quando eu entrei dentro desse entreposto, imagina um baita de um sucatão, uma pilha de sucata que vinha do antigo Bertin, hoje JBS, com aquela sucata de retalho de lata de Flandres, que era armazenamento de lata de carne, né? Uhum. E você imagina aquele cheiro de carne podre, né? E eu estava saindo de uma indústria farmacêutica e indo com um sucatão. Eu falei, caramba, que cagada que eu. Mas aí a gente, né, como gestor, a gente não entra no desafio, muda, né? A gente vai acompanhando tudo. Falou, não, galera, tem que mudar esse conceito, a gente tem que implantar, são muitas ferramentas, né? Como você bem citou, a gente vai explodindo, né? Não sai da caixinha da logística, né? Começamos na logística, mas fomos explodindo e entendendo outras áreas da qualidade, outras áreas de processo que elas vão trazendo e vão otimizando a eficiência da logística como tal. Muito, e eu acho bacana esses trabalhos, tanto da ArcelorMittal quanto da Gerdau, enriquecedor, né? Essa questão mais socioambiental, que eles contribuem é, significativo para a ampliação desse mercado, né? Inclusive com reuso, né? Então, realmente eles fazem um trabalho muito, muito, muito significativo mesmo. Aí uma curiosidade que pintou também durante aí o seu relato aí, essa parte da logística da Faber-Castell. Eu tenho muita curiosidade de saber, você chegou a comentar a respeito que tem uma fábrica que é em Manaus, né? Perfeito. E daí outra em Prata, em Minas Gerais, acho que provavelmente onde detém toda a tecnologia industrial aqui em São Carlos, né? E aí, como que funcionava essa logística? Vinha material de Manaus, vinha de Prata para fazer essa entrega? Como que funcionava essa logística? Exato. Vamos lá. Aqui a planta de São Carlos é a maior produtora de lápis, a maior fábrica de lápis do mundo. E a gente tinha que ser abastecido das madeiras, que eles fazem um sanduíche, né? Com, no caso, o grafite, né? E esse abastecimento era feito diariamente
vindo de Prata. Então, lá em Prata tinha uma unidade tem uma unidade ainda muito grande da Faber-Castell, e eles fazem o reflorestamento ali, e dali que sai a matéria-prima para abastecer a indústria aqui em São Carlos. Então, ali vinha a matéria-prima, a gente produzia os lápis aqui. De Manaus, toda a parte de processo de borrachas ou de esses canetas plásticas aqui, vinha de Manaus. Produzia-se lá, trazia-se pelo menos 2 vezes por semana, 2 carretas de materiais, para que aqui a gente pudesse fazer todo o recebimento, o aceite disso, estocar para que depois pudesse ser abastecido no mercado interno e mercado externo também. Então, era basicamente isso. São Carlos concentra toda a operação logística de recebimento e distribuição a nível Brasil e externo, ao passo que a gente recebia matéria-prima de Prata e também produto acabado de Manaus. Manaus não tem função das questões tributárias, né, dos benefícios fiscais. Né? Era uma operação bem ajustada, mas bem nervosa mesmo. Né? A gente usava esse período, como eu disse, de volta às aulas para produzir o que podia, e antes disso, a parte de produção, a área de produção, produzir o maior volume possível para estocar e abastecer, ter como pulmão nesse período de pico, né? E a área logística, em contrapartida, meio que ajeitava a casa ali com inventários, com outros processos para dar mais vazão aí no momento de alta no mercado. Realmente bem interessante também aí esse processo, como você bem comentou, né? É uma vivência de vários segmentos aí que você passou, e é interessante, né, ver a diversidade de tudo que você, né, passou pela carreira e a diferença de cada segmento, o que foi agregando e construindo o castelinho aí da sua competência, né, com tudo isso. E aí, acho que uma questão aí que vamos colocar para que a gente possa já finalizar esse primeiro vídeo aí, é você contar um pouquinho sobre a evolução, né, da logística como transformação digital, Mauro. Você é um ente também, um ser logístico, né, como diz um parceiro nosso aí, de mais de 20 anos, então provavelmente você passou pelas caminhadas aí de pegar Excel da vida, em cartão Cardex, né, planilhas de Excel, comandos de papel e caneta, né, de controle de estoque, papel e caneta, gestão de inventário, que você chegou a comentar, né. Conta um pouquinho para a gente o que você já viveu de evolução, né, e o que você tem passado, você chegou a comentar de implantação de APS também. Conta um pouquinho para a gente aí, para a gente ver o que está rolando no mercado. Bom, legal. A gente tem essa percepção, né, de olhar para trás e o que nós temos vivenciado hoje é uma lacuna abissal, né? Então, você bem disse, eu iniciei lá em 2002 na Latam, vou dizer que ali foi a primeira grande experiência ali logística. Então, a gente trazia sempre as melhorias com base em inventário, por exemplo, dentro de Excel, aquelas pranchetas enormes fazendo as suas anotações, enfim. Hoje a gente tem essa percepção de que a logística não caminha, ou a cadeia de suprimentos como um todo, não caminha sem a evolução da tecnologia da informação, né? Então, hoje nós estamos na era do deep learning, do machine learning, enfim, a gente trabalha se nós estivéssemos, de repente, conversando, André, há uns 10 anos atrás, a gente não estaria com condições de falar de um last mile, a gente falaria de torre de controle. As coisas evoluem de uma forma tão absurda que se faz necessário buscar conhecimento diário. Esse dia até conversando com a minha esposa, alguém da minha rede de contato falou, nossa, mas
Eu não gostaria de estudar programação, tecnologia da informação, porque é um segmento que você tem que estar em constante evolução, aprendizado. E aí eu fiz uma pergunta para essa pessoa, falei, mas qual outra atividade você não precisa estar em constante evolução, né? Então, a logística não é diferente disso, né? A gente hoje entende que as práticas do passado realmente serviram como base, mas hoje a atuação tecnológica dentro da logística é muito pesada, né? A gente fala, como eu disse aí, de machine learning, de aprendizado de máquina, para que você possa ter predições, né, forecasting mais robustos, enfim. Entendo que foi muito bacana participar desse processo de evolução, mas entendo também que não adianta, né? Como dizia o Raul Seixas, né, no Ouro de Tolo, não adianta depois de conquistar tudo e ficar ali parado, né? Agora é momento de buscar novos desafios, entender como que essa tecnologia consegue contribuir aí para a ciência de dados dentro da logística, né? Sim, realmente, hoje se faz em voga, né? Essas cientistas de dados hoje são os profissionais mais procurados do mercado, né? Um priminho meu aí, que tá por volta de 19 para 20 anos, ele chegou e me perguntou o que que eu devo fazer. Eu falei, cientista de dados, cara, é a onda do mercado, é você gerar, né, boas informações para que os gestores tomem suas decisões de forma cada vez mais assertiva, reduzindo custos, né, e sendo mais competitivo no mercado. É a voga do mercado, não é o que está se criando hoje. E, e como você bem citou, em qualquer área, né, a gente na área da engenharia de produção, a gente tem vários segmentos na qualidade, se a gente parar, né, é igual em alguns segmentos que eu já trabalhei, pô, existia processo de inspeção, né, inspetores de qualidade. Eu falei assim, puxa, essa sistemática de trabalho, ela é bem antiga já, né, a gente tem uns 50 anos que já está ultrapassado isso aí, né. E aí a gente vai evoluindo, né? Tem muito a crescer, acho que em todas as áreas, como você bem citou, e muitas áreas de conhecimento que, a partir do ponto que a gente fica estagnado, a roda atropela. A roda atropela, exatamente. A roda atropela e se faz necessária essa oxigenação, né? De repente, as respostas que nós temos hoje não serão suficientes para responder os problemas de amanhã, né? A gente tem aí, passamos pelo mundo VUCA, mundo BANI, enfim, as coisas caminham. Ou a gente tem, ou nós estejamos preparados para essas novas demandas, ou como você disse, seu priminho de 19, 20 anos, daqui a pouco ele está, né, enfim, tomando o espaço dele, a gente precisa, de alguma forma, contribuir também, né? Sim, com certeza. Bom, mais uma vez, muito obrigado aí pelo nosso bate-papo de hoje, Maurão. Já remeter novos convites para a gente falar mais especificamente em algum tema de Comex, que é uma área que eu adoro também. Então, A gente preparar alguma coisinha aí falando de Comex. E aí, de acordo com a sua disponibilidade, a gente prepara um novo vídeo. Mas agradecendo já o de hoje, foi engrandecedor ver os detalhes, né, de algumas atividades logísticas da qual a gente não viveu, né? E aí fica disponível no canal para quem tiver a disponibilidade de ouvir também, aprender um pouquinho mais sobre logística em outros segmentos. André, eu que agradeço pela oportunidade. Enquanto houver convites, estarei aceitando essa troca de experiência absurda, maravilhosa, né? Então, estou à disposição. Agradeço novamente pelo convite e vamos mantendo contato, meu querido. Eu quero de verdade agradecer aí pela oportunidade. Show de bola, brigadão, até uma próxima. Até, um abraço.